mais um dia de aula da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Eu sou a professora Juliana e hoje a nossa aula é de matemática. Então vamos começar pelo nosso cabeçalho aqui comigo. Como vai ficar o nosso cabeçalho de hoje, ó? Ubá, 6 de maio de 2021. Lembra que escrevemos sempre da esquerda para a direita. Terminou o seu espaço, você volta lá na esquerda para fazer a outra linha, tá bom? Na linha de baixo você vai escrever o seu nome completo, igual tá lá na sua fichinha. E por último, aí embaixo, você vai escrever estudo dirigido de matemática. Não se esqueçam, ó, do pontinho final quando terminar. Vou ficar aqui do lado. Copiei aí com a letra bem caprichosa. Dê um pause nesse vídeo para que você possa observar com muita calma. Agora vamos olhar aqui o nosso calendário. Ó, nós estamos no calendário de maio. Ontem nós já vimos algumas coisas sobre esse calendário e hoje nós vamos continuar estudando sobre ele. Vou ensinar para vocês uma musiquinha aqui agora que vocês vão encontrar lá na atividade. Tem a semana 7 dias para aproveitar. De segunda a sexta eu vou mesmo estudar. Depois de tudo isso vou então descansar. No sábado e domingo quero muito é brincar. Aprenderam essa musiquinha? Eu tenho certeza que sim, que vocês são muito espertos. Então me respondam aqui. Quantos dias tem uma semana? Isso! 7, são 7 dias na semana. Vamos falar para mim, qual é a ordem que os dias aparecem? O nome dos dias da semana, eles vêm aqui em cima no calendário. Aqui ele só está abreviado, mas no seu calendário o nome está completo, tá bom? Então, primeiro que começa com D é o domingo. Depois vem a segunda-feira, que começa com a letrinha S. Depois começa com a letrinha T, vem a terça-feira. Depois com a letrinha Q, vem a quarta-feira. Depois também com a letrinha Q, vem a quinta-feira. Depois com a letrinha S, vem a sexta-feira. E depois, por último, com a letrinha S, também vem o sábado. Então, esses são o nome dos dias da semana. Vamos falar rapidinho comigo agora. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Vamos então colorir o dia de hoje, ó. Ontem que já passou, foi dia 5. Amanhã que vai chegar será dia 7. Quem está no meio do número 5 e do número 7? Isso é o número 6, que é o dia de hoje, ó, 6 de maio de 2021. Vamos colorir de azul, então, que está tendo aula. Prontinho, assim ficou o meu calendário. Quero ver o seu com bastante capricho. Esse mês nós estudamos que os números eles têm várias funções, que muitas coisas nós podemos fazer com ele. Entre elas, contar. E os números eles têm uma sequência que não pode ser mudada. Se eu for contar os números do meu calendário, a ordem é a mesma. E eu coloquei aqui no meu quadro uma ordem numérica, a ordem dos números, mas alguns números estão faltando. Eu quero ver se vocês sabem contar comigo e adivinhar quais são os números que faltam pra gente completar. Vamos lá primeiro ler sem os números que estão faltando? Vamos lá, ó. 0, 1, 3, 4, 7, 8. Essa é a ordem correta de contar os números? Não. Então vamos voltar lá e colocar os números que estão faltando, ó. Quem vem entre o número 1 e o número 3, ó, aqui no meio. Vamos contar para a gente descobrir? 0, 1, 3. Quem que ficou faltando aí? Isso, o número 2, vou colocá-lo aqui então, ó, vamos contar comigo para ver se tá certo. 0, 1, 2, 3, vamos continuar. 4, isso, quem vem depois do número 4 é o número 5. E depois do número 5 é o número 6, ficou fácil, né? Então vamos voltar lá no início, ó, pra gente contar e conseguir resolver aqui o último quadrinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o último número dessa sequência que eu fiz. Mas os números, eles são infinitos. Eu poderia continuar aqui embaixo, ó. 10, 11, 12, 13, até infinitamente. Nós vamos começar a estudar um pouquinho mais desses outros números, dos números maiores que nem cabem no dedinho das mãos, durante esse mês de maio, na semana que vem. Nós vamos começar a estudar também, eu já vou mostrar para vocês agora, eu já falei ontem. Números, ele tem um nome, ó. Eu sou uma pessoa, o meu nome é Juliana.
Eu tenho um objeto e o nome desse objeto é relógio. Dentro desse objeto aqui tem números. E nós temos os números e eles têm um nome. E os nomes podem ser escritos com as letras lá do alfabeto. Então vamos ver aqui agora, ó. Eu trouxe o nome de cada um desses números que estão nesses quadrinhos aqui que nós descobrimos. Eu vou ler qual é o nome. Você aí em casa vai apontar para mim. Qual desses números aqui tem esse nome, combinado? Então, o primeiro nome que eu trouxe começa com a letrinha C, ó, é 5. E aí, qual desses números é o número 5? Muito bem, é o segundo número aqui, ó, da minha fila. Vamos pro próximo agora, que começa com a letrinha D. Tá escrito 2. E aí, onde está aqui na minha filinha o número 2? Muito bem, ele é o primeiro número que tá bem lá em cima. Vamos para baixo agora, que começa com a letrinha N, é o número 9. E aí, gente, onde está o número 9? Isso, o número 9, ó, é o último que está aqui. E por último, que ficou muito fácil agora, começa com a letrinha S, é o nome do número 6. Onde está o número 6? Muito bem, ele aqui, ó, é o único que tinha sobrado. E agora, para continuar o nosso estudo sobre os números, eu trouxe aqui, ó, a minha bolsinha de escola. Você também tem a sua aí na sua casa, né? Está usando ela para assistir essa aula? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu tenho aqui dentro, ó. Eu tenho pincel, que é a canetinha de escrever na lousa branca. Eu tenho tesoura. Eu tenho borracha. Eu tenho caneta para corrigir as atividades no caderno de vocês. Ó, mais canetas, vou tirar, ó. Mais pincéis, canetas. Tenho também lápis de cor. Eu tenho aqui também, ó, apontador para apontar o lápis de cor quando quebra. Tenho mais tesouras. Tenho borracha, mais lápis de cor, mais caneta, mais pincel. Vou arredar um pouquinho para trás aqui minha mesinha para que vocês possam ver a quantidade de materiais que estavam dentro dessa bolsinha minha aqui. Vou guardá-la aqui embaixo, ó. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico. Lembra que a gente estudou que o gráfico é para a gente registrar as quantidades de objetos que nós temos? Hoje nós vamos olhar os objetos escolares, tá bom? Então eu coloquei aqui todos os objetos que eu trouxe, ó. Pincel, tesoura, lápis de cor, apontador, caneta e borracha. Nós vamos precisar separar esses materiais, contar e registrar aqui colorindo quadrinho por quadrinho. Então vamos contar quantos quadrinhos eu tenho em cada objeto aqui. Vamos lá comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim sucessivamente. Todos têm 7 quadrinhos aqui que podem ser completados, tá bom? Então, vamos lá agora comigo. Ó, vamos olhar primeiro o pincel. Vamos separar aqui quantos pincéis eu tenho. Contem comigo. Vou contar e colocar dentro da bolsinha, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, não temos mais pincéis. No lugar onde está, ó, pregadinho o pincel, eu vou colorir 4, que é a quantidade que eu guardei dentro da minha bolsinha. Esse aqui não conta, que ele serve só para mostrar para vocês onde é que vocês colorem a quantidade de pincéis, tá bom? Então, eu vou colorir, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 pincéis, certinho? Então, vamos pro próximo. Agora ele quer saber tesouras. Vamos ver quantas tesouras eu trouxe, ó. 1, 2, 3. Pronto, não temos mais tesouras. Então, vamos colorir 3 quadrinhos. E sempre começa de baixo para cima. 1, 2, 3. Agora vamos passar, ó, pro lápis de cor. Vamos ver quantos lápis de cor eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então agora eu preciso colorir quantos quadrinhos aqui? Muito bem, 5 quadrinhos. Vamos lá? Começando de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos olhar o apontador. E eu trouxe, ó, um apontador. Então aqui eu vou colorir um quadrinho só. O próximo são canetas de corrigir o caderno. Vamos lá contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colorir, então, 5 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E por último, eu tenho a borracha. Não sei se está dando para vocês verem aí, porque ela é branca, igual o quadro, né? Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2 borrachas. Então, eu vou colorir 2 quadrinhos. 1,
2. E assim ficou o gráfico. Ó, guardei todos os meus objetos escolares. Vou fechar aqui para não cair, não fazer bagunça. E agora nós vamos ver, então, algumas perguntas, tá? Que eu vou fazer. Preste bastante atenção aí. Qual é o objeto que eu tenho em menor quantidade? Isso é o apontador, que eu tenho um só. Olha como o quadrinho dele, ó, tá bem baixinho. Agora vamos para outra pergunta. Quais são os objetos que eu tenho em quantidade igual? Olhem aí e observem quais estão iguais as quantidades, o tamanho da torre onde eu colori. Muito bem, é o lápis de colorir e a caneta. Vamos contar quantos cada um tem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora eu tenho mais uma pergunta. Qual objeto eu tenho em menor quantidade? Pincéis de escrever no quadro ou tesouras? Isso, eu tenho menos tesouras. Os pincéis eu tenho 4, as tesouras eu tenho 3. Ó, tá faltando colorir esse quadrinho aqui para igualar. Então, eu tenho menos tesouras do que pincéis. Agora, pra gente encerrar, eu separei aqui novamente os meus objetos. Nós vamos fazer continhas. Prestem bastante atenção aí que eu vou falar. Você pode pegar alguns materiais aí, se você não tiver a mesma quantidade que a minha, não tem problema. Pode fazer só com lápis, com palitinho, com grãozinho de feijão. O importante é você pegar a quantidade certa. Vamos lá, então. Eu preciso saber qual a quantidade de materiais que eu vou ter se eu juntar 3 tesouras com 2 borrachas. Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3 tesouras e 2 borrachas. Vamos contar junto comigo? Se eu vou juntar, minha quantidade vai aumentar. Vamos guardar aqui na bolsinha contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Agora eu vou fazer uma outra que é de subtração, que nós vamos tirar. Na atividade, a professora mandou eu escolher 3 lápis de cores. Então, eu tenho aqui vários, ó. Mas a tia pediu para escolher somente 3. Então, eu vou guardar o que eu não vou usar. Vamos contar quantos lápis eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa usar 3. 1, 2, 3. O que sobrou, você vai guardar. E eu quero saber de você o seguinte. Se eu tinha 5 lápis e eu vou usar só 3... quantos lápis eu tenho guardado dentro da minha bolsinha? Vou fazer essa continha com a mãozinha aqui, ó. Tenho 5 lápis, vou usar 3. 1, 2, 3. Quantos lápis sobraram dentro da bolsinha? 2. Vamos conferir? Sobrou 1, 2. Muito bem, vocês aprenderam direitinho a resolver os probleminhas. Então, vamos lá agora fazer a nossa atividade de hoje. Você vai encontrar dentro do seu envelope aí o estudo dirigido de matemática, tá bom? Completa as informações que está pedindo. E não se esqueça de fazer o cabeçalho lá no seu caderno. No número 1, eu escrevi aqui o nome dos números. Um adulto vai ler aí para você. Você vai pensar qual é o número e vai escrever o número aqui na linha, tá bom? Não é para copiar o nome dele. É para você escrever um número que corresponde a esse nome. Aqui embaixo você vai completar com os números que estão faltando, seguindo a ordem numérica. Na atividade de número 2, quando você virar a sua folha, você vai encontrar esse montão de frutas aqui que eu coloquei, que comprei na feira. E você vai completar o gráfico, ó, vai colorir com bastante capricho, contar quantas frutinhas tem e começar a colorir o gráfico de quantidades de baixo para cima. Depois você vai responder essas perguntinhas aqui que estão bem fáceis, tá bom? No número 3, tem aqui a musiquinha que eu cantei lá no início da aula no calendário. Você vai cantar e colorir esses desenhos e vai responder para mim, ó. Uma semana tem quantos dias? Procura um número aqui e colore. E depois também você vai copiar o nome dos dias da semana. Eu comecei aqui no domingo. Nós já estudamos qual é a ordem. Falei o nome dos dias da semana. Você vai lá no seu calendário e vai copiar na ordem correta, tá bom? Virando a sua folha, você vai achar a atividade de número 4, que nós falamos também, que são das várias funções dos números, né? Que pode ser ordem, código, quantidade ou medida. Vai olhar aqui essas ilustrações, ó, e ver a legenda com que você vai completar. No número 5, para finalizar, você vai ter várias situações, problemas para resolver. Começa aqui e termina lá na outra folhinha. Vocês já sabem fazer todas essas continhas de adição e de subtração. Contem, coloquem os numerais aqui, de quanto tinha, de quanto ganhou ou perdeu e do total.
Assim tá muito fácil, não é, Pirili? A nossa aula chegou ao fim. Um super beijo e até amanhã. Tchau!